as denúncias que eu tenho feito contra a instituição, eu tenho levado mais para o lado espiritual. Porque nós já temos aí o bispo Alfredo Paulo, nós já temos o bispo Natan, o pastor Marcelo Roque, o pastor Israel e o rapazinho lá do canal do Demendes, que faz um excelente trabalho. Eles já estão fazendo um trabalho específico de denúncias. E se eu for simplesmente denunciar, eu vou estar falando a mesma coisa, certo? Então, os meus vídeos, você que tem acompanhado nos canais, no Facebook, os meus vídeos, além de denunciar, eu tenho levado um pouco mais para o lado espiritual. Porque, além de todos os crimes que você tem assistido pelos vídeos, nós vemos o maior crime que a instituição tem cometido, na verdade, é contra a igreja. Nós sabemos que eles têm lavado dinheiro, que têm envolvimentos com todas as massas da sociedade que você possa imaginar. Eles estão envolvidos com políticas, evasão de divisa, estão envolvidos com vários escândalos. Mas o pior crime que os líderes da instituição universal têm cometido é contra a igreja. E essa é a minha maior luta. Porque eu tenho denunciado exatamente isso. O maior crime do bispo Edir Macedo e sua cúpula é contra a igreja. É o maior crime que eles têm cometido. É contra a igreja. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Os meus vídeos que eu tenho feito não é movido por vingança. Preste atenção que eu vou falar para você. Não é movido por vingança, por ódio, rancor, ressentimento. Ou eu estou buscando benefícios próprios para mim. Os meus vídeos que eu tenho feito é por justiça à igreja. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Quando o tempo todo que eu estive na instituição, o tempo inteiro, eu nunca fui humilhado. Eu nunca perdi igreja porque não cresci a igreja. A minha luta é exatamente pela verdade. Porque eles não me humilhavam ou nunca tiravam igreja de mim. Depois de muito tempo a gente desperta, a gente sabe. Não era porque eles gostavam de mim, mas sim por causa de ofertas, de dinheiros. Então, eu não estou fazendo esse vídeo porque fui humilhado, porque fui pisado, porque fui expulso, ou porque eu pequei. Eu estou fazendo esses vídeos que eu faço por causa de justiça. Tanto é que eu duvido que algum líder da Universal possa abrir a boca para falar um tio ao respeito de mim. Eu simplesmente quero justiça pela igreja. Porque por causa de toda essa mentira, que um dia também eu fui enganado, e pratiquei essa mentira, e vivi essa mentira. E eu posso dizer para você que o tempo que eu estava dentro da instituição, eu era realmente a Universal mesmo. Quem me conhece sabe disso. Mas hoje eu posso dizer para você que é como se eu nunca estivesse tido lá dentro. Porque a minha mente está liberta, totalmente liberta de tudo. A única coisa que eu sinto falta são dos obreiros, que são pessoas maravilhosas, dos membros, que são pessoas que têm uma fé enorme,
mas uma fé direcionada por atitudes erradas, por ensinamentos errados da cúpula da instituição universal. Então, hoje eu posso dizer para você, a minha mente está liberta, totalmente liberta de tudo de errado que eu aprendi dentro da instituição em relação à obra deles. Porque na Universal não se faz a obra de Deus, se faz a obra da Universal. Os seus pastores são julgados não é pelo caráter, mas sim pela oferta que ele apresenta no mês da igreja. A instituição não precisa de homens de Deus, mas elas não precisam. Se na igreja estiver pessoas que arrecadem oferta, tá bom demais. Não importa o seu caráter, o seu procedimento, porque eles mesmos não têm mais moral ou caráter para chamar a atenção dos pastores que bebem, que se prostituem, que traz esposa, porque eles praticam tudo isso. Então, o maior pecado, o maior crime da instituição, dos seus líderes, é exatamente aquilo que eles estão fazendo com a igreja. Tá? E a gente tem um exemplo simples sobre isso. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, chegou em Samaria, existia um homem chamado Simão o Mágico. E ele enganava o povo com os truques e as mágicas que ele fazia. Quando esse homem viu os apóstolos colocando a mão sobre a cabeça das pessoas e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, olha a inspiração diabólica na mente dele. Opa, eu quero também esse poder. Porque se eu tivesse poder, eu vou ficar riquíssimo. E ele chegou para Pedro e pediu para Pedro colocar a mão sobre ele para ele receber aquele poder. Pedro olhou para ele e ficou indignado. E ele queria pagar para Pedro ainda. E Pedro disse assim para ele, olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. O teu dinheiro seja para a tua perdição. Você pensa que você vai conquistar o dom de Deus pagando? E Pedro disse, olha, arrependei-vos. Se arrependa. Quem sabe, olha as palavras do apóstolo Pedro, quem sabe Deus te perdoe. Porque esse pecado é tão grande. É o pecado, ele queria enganar a igreja, o povo. Pedro disse, olha, quem sabe Deus te perdoe. Então, o que está acontecendo, principalmente dentro da cúpula da Igreja Universal, é tão grave. É tão grave que, ainda que eles se arrependam, quem sabe Deus os perdoa. É muito sério. Está mexendo com a igreja. Porque mesmo tendo pessoas que já aderiram o trabalho que é feito, e é exatamente aquilo que elas querem ouvir, mas no meio dessas pessoas existem pessoas que vão, porque não conhecem o trabalho, vão para buscar Deus de verdade. E por causa desse trabalho de egoísmo, egocentríssimo, esse trabalho de mentira, tem levado muita gente a não crer e não mais buscar a Cristo. Tem pessoas que têm saído da instituição, têm ficado desanimadas, desacreditadas. Elas não têm mais forças para buscar a Deus por causa de toda essa mentira e toda essa enganação que é feito dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E é por isso que nós que somos a verdadeira igreja, nós não podemos mais aceitar isso. Não podemos. E eu estava lendo hoje uma passagem muito bacana, quando Pedro e João curaram aquele coxo de nascença que ficava na porta do templo. Os fariseus vieram e levaram Pedro
e João. E o açoitaram e queriam de todas as maneiras que eles não continuassem mais a falar do nome de Cristo. No final, os religiosos, os fariseus, chamou Pedro e João e disse o seguinte: olha, em absolutamente vocês podem continuar falando de Cristo ou pregando em nome dele. Vocês estão proibidos de falar de Cristo. Vocês estão proibidos. Olha o que Pedro respondeu. Olha o que Pedro disse para ele. Será que nós vamos obedecer a vocês do que a Deus? Porque depois de tudo que vimos e de tudo que ouvimos, nós não podemos se calar. E é isso. Depois de tudo que eu vi dentro da instituição, de mentiras, de humilhação, porque olha, eu já vi muito pastor sendo humilhado, obreiros, injustiça, pastores que foram expulsos, não porque pecaram, não porque roubaram, ou traíram as suas esposas, ou porque beberam, mas foram expulsos porque não cresciam financeiramente as suas igrejas. Muita humilhação, esposas sendo humilhados. Depois que a gente vê o povo da igreja se sacrificar para comprar um canal de televisão, aonde se dizia que era para ganhar almas, para pregar o evangelho, e eu ouvi da boca do próprio Bispo Macedo que a Record seria a maior igreja. A Record seria a maior igreja que nós iríamos tomar conta dela. E a gente vê hoje ser transformada, ou está sendo transformada nisso que nós estamos vendo hoje. Que nunca foi usado para ganhar almas. Que não existe evangelho pregado através da Record. Então, uma multidão foi enganada. Eu fui enganado também. E você sabe o que é o pior? O pior que a maioria dos membros da época que venderam casa, carro, empresas, venderam tudo porque acreditaram na palavra deste homem. Porque nós, pastores, nós acreditamos no que ele disse, que era para ganhar almas. Então, todo mundo se empenhou naquilo. Os membros se empenharam. Os meus pais se empenharam para sacrificar para comprar Record também. E você vê que essa multidão, a grande maioria que fizeram isto, elas não estão mais na instituição. Elas não estão mais. E como ficam essas pessoas hoje? O que passa na cabeça delas? Então, é impossível nós se calarmos hoje. Se calar diante da fogueira santa, que nós sabemos que é simplesmente para arrecadar dinheiro para a instituição. E que não acontece nada na vida das pessoas. Absolutamente nada. A fogueira santa foi a maior inspiração do diabo que aconteceu dentro da instituição universal. Não foi Deus que inspirou o Bispo Macedo como é ensinado e pregado. Quem inspirou a fogueira santa foi o próprio Satanás. Isso você pode ter certeza do que eu estou te falando. O maior crime do Bispo Macedo e da instituição não é os desvios de dinheiro, a lavagem de dinheiro que é feito através da Record, das empresas, das expulsões dos pastores, das humilhações que eles passam. Mas o maior crime se faz com a igreja, com aqueles que estão indo na instituição, querendo verdadeiramente buscar a Deus.